Amém, glória a Deus, boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Mais uma vez eu quero ressaltar a grande alegria do meu coração de podermos estar reunidos aqui todas as quartas-feiras à noite para compartilharmos, da unção por meio da pregação da palavra, que essa palavra possa encher o nosso coração, encher a nossa alma, nos renovar, nos trazer esperança, alegria, força, para que a gente possa viver esses dias aí de incertezas, né? A gente está vendo aí o tempo todo rumores de guerra, conflitos. Bom, enfim, a árvore do tempo, né, está correndo aí. A gente sabe que o relógio do tempo de Deus não falha. Então a gente precisa estar alertas, né? Eu acho importante, como a Bíblia diz, que a gente não deve dormir como os demais, né? A gente precisa estar ligados, atentos, e a forma de estarmos ligados é estarmos constantemente conectados pela palavra e pelo Espírito. Isso vai fazer com que a gente realmente esteja em todo o tempo, né, preparados para viver a vida que o Senhor deseja para cada um de nós. Eu quero trazer uma palavra hoje, dando continuidade àquilo que nós começamos na semana passada, né? E que já era uma sequência da semana anterior. Eu acho que a palavra ela precisa ser construída, né? O ensino da palavra de Deus ela precisa ser construtivo. Ele deve ir construindo algo dentro de nós, preceitos sobre preceitos, princípios sobre princípios, né? Doutrinas sobre doutrinas, para que a gente possa construir realmente um entendimento e não apenas ficar dando, soltando aquelas saravadas de revelação e sem propósito de construir algo sólido como crença verdadeira em nosso coração. Então a gente precisa estar atento a isso para que a gente possa construir uma identidade clara da palavra dentro do nosso coração, que vai refletir, obviamente, naquilo que nós fazemos e vivemos no dia a dia como seres humanos, como filhos de Deus, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Lucas, no capítulo 6, no verso de número 38. Lucas, capítulo 6, verso de número 38. Abram aí comigo, por favor. Você que tem bíblias eletrônicas, dá tempo de você abrir. Você que tem bíblia de papel também, pega aí. E se você não está com nenhuma bíblia e hoje, fique atento às palavras, atente bem aquilo que a palavra de Deus diz. Eu costumo dizer o seguinte: você não tem obrigação nenhuma, absolutamente nenhuma, de acreditar naquilo que eu falo, mas você tem total obrigação de acreditar naquilo que você está lendo das Escrituras Sagradas. Então, se eu falo aquilo que as Escrituras dizem, logo você precisa acreditar naquilo que eu estou falando. Então, é importante que você confira a Escritura. No momento que nós estivermos lendo, né, estiver citando aqui, você confira para ver realmente se aquilo que eu tenho falado é a palavra de Deus, né? Se não for a palavra de Deus, você não tem nenhuma obrigação de fato acreditar. Mas se é a palavra de Deus, cabe a cada um de nós, como cristãos, como crentes, crer naquilo que está escrito, tá bom? Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versos de número 38, diz assim: palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Interessante isso aqui, hein? Vamos ler de novo. Deem e lhes será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Né? Esse texto tem um contexto, obviamente esse versículo não está isolado, mas eu fiz questão de pegar ele só, depois a gente vai entrar em todo o contexto aqui, e ressaltar principalmente o final desse versículo. É claro que a gente não vai basear uma doutrina no final de um versículo, mas eu quero que você atente para o que Jesus disse aqui. Ele disse: a medida que nós usarmos para com os outros é a mesma medida que será usada para medir a nós mesmos. Eu vou repetir isso aqui que é muito importante. A medida que nós usarmos para medir os outros é a mesma medida que será usada para medir a nós mesmos. Amém? Então, essa palavra é forte, essa palavra por si só requer uma meditação, uma contemplação, né? Você ruminar essa palavra por algum tempo. Eu confesso para você que é um texto que eu estudo há bastante tempo, são anos a fio que eu venho estudando sobre esse texto, eu me debruço sobre ele, e hoje pela manhã, mais uma vez,
Eu tive a oportunidade de, no meu devocional, mergulhar nessas escrituras mais uma vez, e o próprio Espírito de Deus ele veio ministrando ao meu coração sobre isso, e eu quero começar por aqui, né? Então, agora que ouvimos a palavra, coloca a mão sobre o seu coração e vamos nos consagrar esse tempo, nesse tempo, na verdade, para ouvir a palavra de Deus e apenas a palavra de Deus. Coloca a mão no seu coração e peça a Deus para falar com você. Diga, Pai, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz nessa noite, eu quero realmente ter essa experiência pessoal com você, eu quero que o Senhor fale diretamente ao meu coração. Então, coloca a mão no seu coração, feche seus olhos e faz a sua oração, eu vou fazer a minha, e nós vamos dar início por aqui. Pai amado e querido, eu quero te render graças em nome de Jesus, pelo privilégio de estar aqui, na qualidade de um semeador da tua palavra, Pai. É isso que eu sou, apenas um cooperador da tua obra. Alguém, Senhor, que por meio de quem o Senhor vai falar nessa noite. Alguém que por meio dele o Senhor vai lançar sementes poderosas em corações que eu acredito que são boa terra, que vão receber essa semente e vão dar frutos, Pai, a 100 por um, em o nome de Jesus, Pai. Para isso, eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito, eu me submeto completamente ao Espírito da profecia, ao Espírito de conselho, para trazer revelação, luz, clareza, entendimento a toda palavra, Senhor, que vá de encontro aos corações sedentos, que vá de encontro a cada alma aflita, que vá de encontro, Senhor, a cada homem e mulher que deseja ardentemente o conhecimento da Tua palavra. Que eu possa ser esse canal de bênção sobre a vida deles. Que eu possa ser um porta-voz de boas notícias nessa noite. No poder do nome de Jesus. Por isso, Senhor, eu reconheço a Tua soberania. Eu me submeto completamente à unção do Teu Espírito. Eu me submeto completamente ao ministério do Espírito Santo para falar, Senhor, aquilo que é da tua vontade e do teu querer, para que todos nós sejamos inspirados nessa noite a vivermos uma vida superior e que por meio desta vida nós possamos inspirar a milhares de outras pessoas no poder do nome de Jesus. Amém. Bom, apesar de termos começado, né, lendo esse texto especificamente, eu quero fazer menção aqui do que nós falamos no nosso último culto aqui da quarta-feira, né, que foi inclusive tema de muitas mensagens que nós recebemos aqui durante a semana no nosso grupo de família, né? E aquela palavra, eu confesso para você que ficou ruminando dentro de mim um bom tempo ainda, né? E até agora ainda estou lá mastigando aquilo que o Senhor nos presenteou na última semana, vamos dizer dessa maneira, por meio da ministração da palavra. Eu me lembro que o apóstolo Paulo era enfático, né, tanto na carta aos Colossenses quanto na carta aos Efésios, quando ele fala o seguinte: eu peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então veja, a primeira oração que o apóstolo Paulo fez em prol dos irmãos que estavam em Éfeso, dos irmãos que estavam em Colosso, e acredito eu que ele fez essa oração para os irmãos de Roma, para os irmãos de Corinto, para os irmãos de Filipe e para todos os outros irmãos a quem o apóstolo Paulo teve contato. Certamente os seus joelhos dobrados tinha como premissa ou como primícia a primeira oração, o pedido de que Deus concedesse àqueles homens e mulheres que haviam crido primariamente no Evangelho, que lhes desse um espírito de revelação e sabedoria no pleno conhecimento de Deus. Porque é exatamente aqui que tudo começa. É quando nós entendemos que a nossa necessidade primária é conhecer a Deus. E por que conhecer a Deus? Porque nós somos criados imagem e semelhança dele. Sem conhecermos a Deus, nós não conhecemos a nós mesmos. E pior, nós nos tornamos a cara do Deus que nós conhecemos. Nós somos moldados à imagem do Deus que nós conhecemos. Eu cheguei a citar exemplos na semana passada que vale a pena relembrar, né? Exemplo de como pessoas, por exemplo, que você vê que levam a vida para esculpir o próprio corpo, né? Para mostrar, para exibir, seja por meio do fisiculturismo ou procedimentos estéticos. Tais pessoas, obviamente, cultuam o corpo, né? Então, vão se transformando aquilo que eles colocam como objeto de culto. Assim também pessoas que vivem, por exemplo, para ostentar bens e riquezas. São pessoas, obviamente, que demonstram claramente o culto ao dinheiro, o culto às riquezas, o culto à ostentação. Então, você acaba se tornando a cara do Deus que você cultua ou a cara do Deus que você conhece. Por este motivo, nós precisamos entender que, de forma primária, todo cristão precisa conhecer a Deus. Mas só tem um caminho de conhecer a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, disse Jesus de Nazaré, e ninguém vem ao Pai senão por mim. O único caminho que pode nos levar ao conhecimento pleno de Deus é através de Jesus Cristo de Nazaré.
Ele, de fato, é quem revelou o Pai a nós. Por quê? Porque sempre esteve com o Pai desde o princípio das eras, desde a eternidade, e sempre o estará com ele, né? Sempre esteve com o Pai e conhece o Pai intimamente. Então pode, como ninguém, como nenhuma outra pessoa, revelar o Pai a cada um de nós. A própria palavra diz que ele, o Filho, Jesus, é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata de quem Deus é. Então a única forma de nós conhecermos a Deus é conhecendo a Jesus. E isso é bem interessante, porque à medida que nós conhecemos a Jesus e cultuamos a Jesus, nós vamos cumprindo também o nosso propósito existencial, que leva ou vai culminar a nossa predileção. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus, com o objetivo de que ele fosse o primeiro dentre muitos irmãos, conforme está escrito lá em Romanos, no capítulo 8, a partir do verso 29. Então, nós somos predestinados para sermos iguaizinhos a Jesus. Mas só vamos chegar lá, só nos tornaremos semelhantes a Jesus se conhecermos cada dia mais a Ele, se conhecermos cada dia mais a Deus através de Jesus, vamos aos poucos nos transformando à imagem do Cristo, né? Agora, voltando lá para o texto que nós começamos aqui. Veja, o que isso tem a ver com conhecer a Deus, conhecer a Jesus, né? E o tema da mensagem hoje é prosseguindo em conhecer o Pai. Ele diz, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Veja, dentro do contexto lá, e daqui a pouco eu vou entrar no texto todo, você vai ver que tem tudo a ver com isso. O Senhor Jesus, ele disse o seguinte, ó, sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Não julguem para não serem julgados, não condenem para não serem condenados. Perdoem para que sejam perdoados, porque tudo que você der também lhe será dado, em boa medida, sacudida, recalcada e transbordante vos darão. Pois na mesma medida que você medir os outros, também será a mesma medida que será usada para medir você, que é o que eu ressaltei aqui. Eu queria trocar a palavra medida por revelação, só para que a gente entenda um pouco. Pois a revelação que vocês usarem para julgar os outros, para medir os outros, para condenar os outros, é a mesma revelação que será usada também para medir vocês. Eu vou repetir, porque isso é bem forte. Pois a revelação que você usar para julgar as pessoas, para condenar pessoas ou para perdoar pessoas, também será a mesma revelação que será usada para medir você, para julgar você, para condenar você ou para perdoar você. Então veja que isso é bem interessante com base naquilo que nós vimos na semana passada, né? Se nós entendermos que nós somos semelhantes a Deus, a nossa medida ela vai ser diretamente proporcional àquilo que Deus faz, né? Se Deus de fato é um Deus misericordioso, nós, entendendo isso, seremos misericordiosos, tais como o nosso Deus. Então veja, a forma que nós conhecemos a Deus molda diretamente o nosso caráter. Ou seja para o Deus que você, seja qual for o Deus que você cultue. Então, veja, quando nós olhamos para, por exemplo, para a antiga aliança, que é a antiga aliança de Moisés, né? Para toda a lei que Moisés deu, nós vamos chegar à seguinte conclusão. A gente olha para a antiga aliança e a gente vê lá a revelação que eles tinham de Deus era exatamente a mesma coisa que eles agiam com as outras pessoas. Então, você acaba refletindo a imagem do Deus que você conhece de acordo com o Deus que você conhece. Agora, quanto mais eu me aproximo da verdade do Deus verdadeiro por meio de Jesus, logo as minhas ações serão mais parecidas com Cristo. Agora vamos pensar por outra perspectiva. Quando a gente olha para a antiga aliança, a aliança que foi concedida por Deus através de Moisés, e a gente vê que na antiga aliança existiam 613 leis para serem cumpridas. Não era apenas os 10 mandamentos, mas 613 ordenanças. Se os 10 mandamentos já eram difíceis, imagina 613 ordenanças para se cumprirem. Até os próprios judeus admitem que é impossível de se cumprir as 613 ordenanças da lei. Agora eu pergunto, quem seria capaz? Nenhum homem seria capaz de cumprir as 613 mandamentos. Muito difícil.
talvez não, com certeza, a única pessoa capaz de cumprir os 613 mandamentos da lei seria Deus, que fora através de Jesus, quando Jesus aqui encarnou-se como homem e nunca pecou. Se ele nunca pecou, isso significa que ele cumpriu todas as leis de Deus, né? Então, veja, a única forma de você cumprir, ou se alguém cumprir uma lei, né, ou as 613 leis que foram dadas na Antiga Aliança, essa pessoa, de fato, tiver o caráter de Deus. Então, essa, de certa, conseguiria. Agora eu pergunto, será que os mandamentos de Jesus são mais fáceis do que os mandamentos da Antiga Aliança? Essa é que é a minha pergunta. Será que os mandamentos de Jesus são mais fáceis do que os 613 ordenanças da Antiga Aliança? Bom, vamos começar por esse daqui. Eu quero que você abra lá em Lucas capítulo 6, verso 27. Abre comigo, por favor. Lucas capítulo 6, verso de número 27. Agora nós vamos contextualizar o texto que eu comecei lendo lá atrás. Lucas 6, 27. Jesus disse: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem os que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. E aí a minha pergunta, é fácil? Os mandamentos de Jesus eram simples, eram fáceis? Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem seus inimigos, façam o bem aos que os odeiam, abençoem aos que amaldiçoam, orem por aqueles que os maltratam. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe também a outra. Se alguém lhe tirar a capa, não impeça de tirar também a túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir, e se alguém tirar o que lhe pertence, não lhe exija que o devolva. 31. Como vocês querem que os outros lhes façam, façam também vocês a eles. E eu pergunto, é fácil ter essas atitudes? É fácil ter essas atitudes seguidas de uma ação correspondente? É fácil, como disse Jesus aqui, amar os inimigos? É fácil orar por aqueles que lhe perseguem? É fácil você dar uma face quando você é atingido na outra? É fácil você oferecer a capa quando alguém te levou a túnica? É fácil ter esse comportamento que Jesus nos requer aqui na Escritura Sagrada em Lucas capítulo 6, verso 27 a 31. É fácil ter essa atitude? Bom, quando ele fecha, diz assim, ó, assim como os outros, assim como você gostaria de ser tratado pelos outros, assim também você deve tratá-los. Quando você chega no final desse texto e começa a pensar por essa perspectiva, aí talvez agora a ficha comece a cair e diz, espera aí, é possível amar os inimigos, é possível orar por quem persegue, é possível abençoar quem me amaldiçoa, basta que eu me coloque na posição contrária e penso, se eu fosse o inimigo, eu gostaria de ser amado ou odiado? Se eu fosse o amaldiçoador, eu gostaria de ser amaldiçoado também, eu gostaria de ser abençoado? Se eu fosse o perseguidor, eu gostaria de receber orações ou receber maldições por boca? Vamos colocar no lado oposto, que a gente sempre se coloca do lado da vítima. A gente sempre se coloca como vítima. Eu sou a vítima da história. Mas eu quero te dar um panorama aqui para que você comece a refletir um pouco sobre isso, para você entender um pouco sobre o caráter de Deus e o caráter que Deus requer de nós, né? O que é mais importante. Eu quero fazer uma experiência com vocês, uma experiência social aqui com vocês. Imagina você, pode, se quiser, fechar os olhos por um segundo, pensar nisso, né? Mas imagina você se envolvendo em uma determinada situação com a pessoa que você mais ama na sua vida. Pensa nisso. Você ama essa pessoa e essa pessoa está traindo você na sua frente. Imagina isso, né? Ou você chega nessa situação e você perde a cabeça e cegamente parte para cima e machuca essa pessoa e maltrata naquele momento, sei lá, faz qualquer coisa tipo, ou mesmo, vamos pensar outra situação, pode ser que essa situação você não consiga se encaixar nisso. Vamos imaginar que você tem uma discussão com um idoso.
Né? Você se encontrou com um idoso, um homem já, ou uma mulher, não importa, com 70, 80 anos de idade, e esse idoso errou com você, erra com você, seja no trânsito, seja em casa, seja seu vizinho, não sei. Esse idoso errou com você de uma maneira que tira a sua paz. E ainda vem lhe insultar. E você agora, em um surto, em um acesso de raiva, você acaba empurrando esse idoso e maltrata esse idoso ali na hora, esse idoso cai, e as pessoas começam a chegar e ver aquela situação, sem entender o que aconteceu, sem saber o que você está passando na hora, né? E aí agora você é julgado por isso, você é levado a juízo por isso, né? Por essa atitude que você teve de maltratar um idoso. E as pessoas que vão julgar você são exatamente aquelas pessoas que testemunharam aquela cena. E a minha pergunta para você é: qual é o tipo de juízo que você gostaria de receber dessas pessoas? Qual é a sentença que você gostaria de receber? Ou você gostaria de se explicar, né? E não receber sentença alguma? Pensa sobre isso um pouco. Né? Se você fosse julgado por essas pessoas, qual sentença você gostaria? Se você é que estivesse no banco dos réus. Porque quando a gente pensa sobre o que Jesus estava dizendo, do tipo, ame os seus inimigos, né? A gente está sempre colocando outra pessoa como o ofensor e a gente como vítima. Mas se coloca na posição contrária. Se você for o ofensor, né? Se você caiu em um erro extremo, se você está passando por uma situação que você cometeu, se você tiver realmente sido causador de um grande problema, eu pergunto, você talvez tenha como explicar e tenha as suas próprias razões. Como você gostaria que as pessoas lidassem com você? Como você gostaria que as pessoas julgassem você? Como você gostaria que as pessoas lhe sentenciassem? Com base no momento de infortúnio que você cometeu aquele ato, de perda de controle que você teve naquele momento? Ou você gostaria que as pessoas te julgassem por toda a sua vida? Por tudo que você fez na vida? E não apenas por um momento de fraqueza que você teve ali. Me conte. Como você gostaria? Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você reflita sobre isso. Agora veja, quando você pensa dessa maneira, né? E lê o que Jesus disse aqui no final, ele diz assim, ó, no verso 31. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. Sabe? É nessa colocação que a gente precisa entender que a gente tem o caráter de Deus, sabe? Que a gente precisa se colocar no lugar do outro, que a gente precisa ser misericordioso como Deus é misericordioso. É se colocando, é pensando, poxa, poderia ter sido eu, sabe? A gente às vezes é rápido em tecer comentários, juízos sobre pessoas que às vezes a gente nem conhece, ouviu o fato, ouviu falar, e a gente já tece um comentário, já tece um juízo. Agora, tenta imaginar a cabeça de Deus quando nós fazemos isso contra os próprios filhos dele, que talvez tenham sim errado, mas em um momento de fragilidade, em um momento de fraqueza, em um momento de raiva, em um momento de descontrole. Não quero dizer que isso justifique os erros, não estou dizendo isso. A questão é, e se fosse você? E se fosse você? E se fosse você? E se fosse eu? Como eu gostaria que as pessoas me julgassem? Como eu gostaria que as pessoas me tratassem mediante os meus erros? Agora veja, Jesus vai chegar à seguinte conclusão: a mesma medida que você usar para com os outros é a mesma medida que será usada para com você. Lucas, ainda no capítulo 6, verso 32, dando seguir, ele diz: porque que mérito vocês terão se amarem aos que os amam? Até os pecadores amam os que os amam. E que mérito terão se fizerem o bem àqueles que são bons para com vocês? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem às outras pessoas e esperarem uma devolução? Até pecadores emprestam a pecadores esperando receber devolução integral. Vocês precisam amar, porém, aos seus inimigos, fazer-lhe o bem e emprestar a eles sem esperar nada em troca. Então, a recompensa que terão será celestial. E assim estarão agindo como filhos do Altíssimo. Porque ele é bom para com os ingratos e maus.
Veja que interessante isso aqui. Veja, ele disse, cara, que vantagem tem você estar dentro de uma comunidade ali? Não, aqui é a igreja do amor. Todo mundo aqui se ama. Até o dia que alguém comete um erro. Aí você vai lá e destrói a vida do irmão. Não, vamos tirar, porque senão a gente vai perder a nossa comunidade do amor. Que amor é esse? Isso é comunidade de pecadores. A Bíblia diz que até pecador faz dessa forma. Sabe? Você amar a quem te ama, você fazer o bem apenas a quem te faz o bem. Deixa eu dizer, isso é um clube social, não é igreja. Isso não é transformação de caráter, isso não é a cara de Deus. Porque a Bíblia diz que, veja, se nós tivermos de fato um caráter moldado ao caráter de Deus, se a gente conhece o nosso Deus e a gente cultua esse Deus e a gente se torna cada dia mais semelhante a Ele, cada dia mais semelhante a esse Deus. O Aldo tá dizendo para mim aí que tá travando. Todo mundo aí tá travando ou só do Aldo? Tá normal. Maravilha. Então é só o seu, Aldo. Então vamos continuar. Ele diz: agora, se você tem o seu caráter transformado ao caráter de Deus, se você está crescendo no conhecimento de Deus, entendendo que Deus é, você começa a agir segundo essa nova natureza, entendendo que cada um de nós pode também, em algum momento da vida, passar por dificuldades. A gente vai começar a tratar as pessoas não como a gente julga, segundo os nossos padrões humanos, mas segundo Deus, né? Que é, de fato, o nosso modelo existencial. E aí a Bíblia diz que se nós agirmos assim, nós receberemos a recompensa do céu e seremos considerados filhos do Altíssimo. Filhos do Altíssimo. Porque Deus, que é o nosso Pai, ele é bondoso para com os ingratos e maus. Então, eu não posso dizer que eu sou semelhante a Deus e julgar o meu irmão. Eu não posso dizer que sou semelhante a Deus e condenar o meu irmão. Eu não posso. Eu não posso, porque a Bíblia está dizendo: e sede misericordiosos, como o vosso Pai também é misericordioso. Não julguem, porque Deus não julga. Agora, se você julgar com a vara que você medir, você também vai ser medido. É você que escolhe que tipo de doutrina você quer sobre a sua vida, porque uma hora você vai precisar. Uma hora você vai precisar. Não condenem, porque Deus não condena. E vocês não serão condenados. Ao contrário, perdoem, porque é o que Deus faz. Deus dá o perdão. Então vocês serão perdoados. Agora, deem tudo que você der, seja o juízo, seja condenação, seja perdão, vai voltar para você. Acredite, só que sempre volta numa quantidade muito maior. Dele será dado em boa medida, calcada, sacudida, transbordante. Será dada, pois a medida que usarem também será usada para medir você. Então veja como é importante isso. Por que que conhecer o caráter do Pai, crescer no conhecimento do caráter de Deus me protege, me guarda? Porque a mesma medida que eu usar para com as pessoas, a mesma revelação de Deus que eu usar para lidar com vocês é a mesma revelação de Deus que eu vou receber, de fato, da parte de Deus para comigo ou da parte dos outros para comigo. Por quê? Porque a Bíblia é clara que a medida que eu usar também será usada para medir. Então a revelação é a mesma. Se eu acredito, irmãos, que as pessoas que erraram não têm perdão, no dia que eu errar também não tem perdão para mim. Simples assim. Agora, se eu sou misericordioso, se eu sou uma pessoa que caminha sempre uma milha a mais, se eu sou uma pessoa que estou disposta a perdoar, se eu sou uma pessoa que estou disposta a restaurar, se eu sou uma pessoa que estou disposta a levantar, irmãos, Deus não vai de fato me abandonar em nenhum momento de fraqueza. Absolutamente, né? Então veja que tudo isso caminha para quê? Para que a gente entenda que quanto mais eu cresço no conhecimento de Deus, quanto mais eu cresço no conhecimento do Pai, vou moldando o meu caráter, semelhança ao caráter de Deus, queridos, eu vou
acumulando sobre a minha vida uma série de virtudes. Na semana passada, eu cheguei a falar sobre uma série, uma sequência de virtudes, e depois, meditando sobre isso, inclusive hoje pela manhã, eu fiquei pensando, falei, poxa, para que eu vou criar mais uma lista de virtudes, se o próprio apóstolo Paulo já criou tal lista, e ele é muito melhor do que eu. Então o apóstolo Paulo diz que quando eu começo a moldar o meu caráter ao caráter de Deus, por meio do conhecimento de Deus, por meio de Jesus Cristo, a cada dia crescendo um pouco mais e me tornando mais parecido com Ele, que é espírito, mais espiritual a minha vida se torna. Eu vou me tornar um homem espiritual ou mais espiritual à medida que eu me relaciono com Jesus e me torno mais parecido com Ele. E, obviamente, os frutos dessa vida espiritual hão de surgir na minha vida. E quais são tais frutos? Ele diz, os frutos dessa vida do Espírito é amor. Né? Então, veja, o primeiro reflexo de que eu estou crescendo no conhecimento de Deus é olhar para a minha vida e ver, eu estou andando em amor? Esse é o primeiro reflexo. Né? Isso vai crescer naturalmente, isso vai amadurecer naturalmente dentro da minha vida. Né? Isso vai começar a trazer mais consciência ou autoconsciência, né, desse amor operando na minha vida. Quanto mais eu cresço, irmãos, em Deus, no conhecimento de Deus, através do conhecimento de Jesus, mais eu vou estar andando em amor, porque meu caráter está sendo moldado ao caráter dele, e Deus é amor. Então, por isso, Paulo diz que o fruto do Espírito é amor. Agora, não apenas isso, também é alegria. Alegria, né? Não importa a circunstância, não importa, ninguém vai roubar a tua alegria. Por quê? Porque o caráter de Deus nos inspira a isso. A alegria do Senhor é a nossa força, né? Deus é um Deus alegre. Deus é um Deus de uma faceta de alegria explícita em tudo aquilo que ele faz, né? Na criatividade, na música, em tudo que Deus inspira, ele inspira com alegria. Também em paz. Por quê? Porque eu sei que se eu cresço no conhecimento de Deus, através do conhecimento de Jesus, e me torno cada dia mais parecido com Ele, eu vou ficando em paz. Nada pode tirar a minha paz, nada pode abalar-me da posição em que eu estou. Eu posso permanecer firme sobre essas convicções e nada vai tirar a minha paz. Outra coisa que vai surgir como virtude é paciência. Eu vou falar para você que é uma coisa que Deus ainda está trabalhando em mim nisso. Eu estou crescendo no conhecimento. Quando eu leio as Escrituras Sagradas e vejo a quantidade de vezes que os discípulos tiraram ou tentaram roubar a paciência de Jesus, eu digo, meu Deus do céu, a paciência é algo que precisa ser trabalhado mesmo, né? Mas Jesus foi paciente com todos eles, com suas criancices, com suas meninices. E muitas vezes a gente, no nosso caminhar diário, a gente vai lidar com pessoas assim, né? Pessoas infantis, pessoas sem conhecimento, pessoas ignorantes, e a gente vai ter que ter o quê? Paciência. E essa paciência só vai ser desenvolvida à medida que nós decidirmos que nós também temos o caráter de Deus. Agora veja, com a mesma medida que a gente medir os outros, é a mesma medida que nós seremos medidos. Será que nós também não tiramos um pouco, ou tentamos tirar um pouco a paciência de Deus, ou testamos a paciência de Deus, muitas vezes com nossas meninices, com nossos questionamentos, com nossas perguntas? Bom, talvez a gente precise ser mais paciente com os outros, né? Aprendendo a paciência de Deus, para que Deus também seja um pouco, esteja em todo o tempo semeando essa paciência na nossa própria vida, né? Além da paciência, a amabilidade. Irmãos, a amabilidade é algo que deve ser demonstrado diariamente. A gente precisa ser pessoas gentis, corteses, né, em todo o tempo, amáveis, cordiais, né, educadas principalmente, né? Palavras simples, irmãos, mas que fazem tanta diferença, como muito obrigado, como olha, é muito importante receber, olha, me perdoa, me desculpa por isso, olha, sou muito grato pelo que você está fazendo. São palavras que podem, né, demonstrar toda essa amabilidade, né? Nossa. Outra virtude também que é própria desse crescimento, do conhecimento, do caráter de Deus, é a bondade, né? Nós sermos pessoas do bem, pessoas boas, pessoas que buscam a bondade o tempo todo, né? Dentro da bondade também nós poderíamos expressar a generosidade, que são coisas distintas. Você pode ser do bem e não ser generoso, né? Mas é importante você também ser generoso e também ser uma pessoa boa, ser uma pessoa do bem, ser uma pessoa que
transmite essa bondade. Outra coisa é a fidelidade. Fidelidade para com Deus, fidelidade para com seus pares, fidelidade para com seus pais, fidelidade, irmãos, para com seus amigos, irmãos, enfim. A fidelidade também é uma das virtudes que serão acrescentadas à nossa vida mediante o crescimento e o conhecimento da palavra de Deus através de Jesus, nos moldando o nosso caráter. Mansidão também é um dos atributos, né? É uma dessas virtudes que vão trazendo para o nosso coração, sabe? Mansidão, irmãos, é você não entrar em paranoia, em desespero, sabe? Eu vejo pessoas que eu gosto de dar esse exemplo exagerado, né? A pessoa desesperada, ai meu Deus, estou desesperado, não sei o que eu faço. O que foi, rapaz? Ah, você não viu as bolsas de Tóquio caíram. Eu digo, rapaz, tu não tem dinheiro nem na poupança, que dirá em Tóquio, que tu tá preocupado. Então as pessoas não ficarem alopradas diante dessas circunstâncias, ainda mais nesses tempos que nós estamos vivendo. Rumores de guerra, aí, no nosso caso que moramos aqui nos Estados Unidos, o tempo inteiro são notícias chegando em grupos, em não sei o que, em internet, e a gente tem que estar em paz, em plena mansidão. Isso só é possível quando você desenvolve o caráter de Deus na sua vida, mesmo mediante essas coisas. Eu me lembro quando eu vim para os Estados Unidos, 2 anos atrás. Eu tinha vindo, né, recentemente para cá, menos de 3 meses, passear, e a gente retornou novamente 2, 3 meses depois. E as pessoas no Brasil chegaram a dizer assim: ah, eles não vão deixar vocês entrarem, não. E eu me lembro que orando, o Senhor falou comigo: eu sou o dono dos Estados Unidos. Eu tenho as chaves. Se você quiser, se eu quiser, você entra. Se eu não quiser, você não entra. Mas eu tô te levando para lá. Então, sou eu o dono de lá e tá tudo bem. Quando você conhece o caráter de Deus, quando você conhece Deus, quando você realmente está alinhado com o pensamento de Deus, com o coração de Deus, irmãos, isso traz uma tranquilidade, isso traz uma mansidão que nada tirava a minha paz, né? E por fim, o domínio próprio, que eu acho o mais maduro dos frutos do Espírito, né? Que requer a maior maturidade. É quando você chega ao ponto de dominar a si mesmo, a todos os seus impulsos, né? Foi a última coisa que o homem perdeu depois da queda, né? Quando lá em Gênesis 6, a Bíblia diz que o homem se tornou carnal. O homem ter se tornado carnal é ter uma mente completamente alheia às coisas de Deus e completamente voltadas para as coisas da carne. Ou seja, o homem perdeu o domínio próprio, completo. E nós estamos agora nessa jornada para a reconquista desse domínio próprio. Mas isso só é possível, de fato, mediante o crescimento do conhecimento de Deus, moldando o nosso caráter à imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito verdadeiramente que todas essas coisas vão fazer-nos crescer a cada dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E sabemos que amar a Deus é muito mais do que ter um sentimento afetuoso por Ele. Amar a Deus é estar comprometido diretamente com a prática da sua palavra. Isso é amar a Deus. Jesus diz: aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. Então, amar a Deus é estar completamente persuadido da prática da palavra de uma maneira consciente e intencional. Isso é amar a Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você é um praticante absoluto da palavra, convicto, intencional, pode ter certeza que Deus está trabalhando em seu favor em todo o tempo. Ainda que você venha a pegar caminhos errados, mas se você confia os seus caminhos ao Senhor, Ele vai endireitar todas as suas veredas. Que aqueles que de antemão Ele mesmo conheceu, Ele mesmo nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, para que este, o seu filho, fosse apenas o primeiro dentre muitos irmãos iguais a ele. Então, essa é a expectativa de Deus, que nós cresçamos e que ele possa ver em nós a imagem de Jesus. Imagina, se um Jesus já trouxe tanto orgulho para o Pai, imagina todos nós juntos andando à altura daquilo que ele espera que nós venhamos a fazer. Então, eu quero deixar essa palavra para vocês com uma inspiração para essa semana, né? Pensem nisso. E a frase que eu quero que vocês guardem é exatamente essa. Da mesma forma como você, com a mesma revelação que você julga as pessoas, é a mesma revelação que você também será julgado ou medido. Então, pensa nisso. Antes de você criticar, antes de você julgar, antes de você falar, antes de você apontar o dedo, antes de você condenar, pensa, e se fosse eu? E se eu estivesse nesse lugar?
né? É assim que a gente precisa pensar, é assim que Deus nos ensina e é assim que nós vamos realmente crescer nesse conhecimento de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Cubra a sua cabeça, põe a mão sobre o seu coração, vamos orar para que Deus possa realmente continuar falando conosco por meio do seu Espírito depois dessa palavra. Pai amado, eu te dou graças em nome de Jesus Cristo por mais essa noite, por mais esse privilégio de estarmos aqui reunidos em seu nome, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Pai Santo. Nos ajude a crescer no conhecimento do Senhor, através do conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Revela o teu Filho em nós. Revela, Pai, o teu Filho em cada um de nós. Revela, Senhor. Manifesta os dons, manifesta, Senhor, a tua vontade na nossa vida, que a tua unção desça sobre cada um dos meus irmãos agora, tocando em cada um deles profundamente, Pai, trazendo paz, trazendo equilíbrio, trazendo entendimento, clareza. Abençoa, Pai, cada um deles, traz, Pai, segurança e paz, e que todos os frutos do Espírito sejam operantes sobre eles, e que a tua boa mão, Senhor, esteja sobre cada um deles, na certeza de que muito em breve todos nós estaremos reunidos e juntos em um só coro, em um só corpo, com nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço por mais essa noite, por mais essa palavra que veio diretamente do seu coração e que o Senhor possa nos elucidar cada vez mais por meio do seu Espírito tudo que foi ministrado nessa noite em nome de Jesus. Amém? Sejam sempre praticantes nessa palavra.